Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós veremos o capítulo 14, Figuras Femininas na Arte. Será que a gente tem bastante? Será que a gente não tem bastante figuras femininas na arte? Então, o primeiro desafio que eu dou para vocês aí, que a gente vai começar falando sobre isso, é peguem uma folha e escrevam todos os nomes de artistas que vêm à cabeça de vocês, que vocês já conhecem. Pode ser tanto artistas masculinos quanto artistas femininos. Se preferirem, pode dar um pause no vídeo para vocês poderem pensar em nomes de artistas aí, tá? Feito isso, depois de feito isso, vocês vão então contar, né, quantos artistas deram e dentro deles, quantas mulheres e quantos homens estão na lista de vocês. Provavelmente, o número de homens será muito maior que o número de mulheres. Aí a gente tem uma imagem, né, da fotografia aí da Frida Kahlo pintando, que é uma artista que fez muito sucesso, e ela é uma artista mencionada geralmente lá no 6º ano, tá? É comum nós nos lembrarmos de nomes mais de artistas homens do que de mulheres, e há atualmente uma explicação para este fato, pois antes as mulheres elas eram impedidas de realizar várias atividades, inclusive de serem artistas, né? Então, quando a gente pensa nas figuras femininas na arte, a gente conhece muito mais figuras masculinas do que figuras femininas, tá? Este é um tema, então, que não se esgotou, né? Afinal, as mulheres ainda hoje encontram barreiras para se inserir e ganhar espaço nas artes e terem o reconhecimento que merecem. Na verdade, quando a gente pensa em todos os campos, né? A mulher ela foi se inserindo aos poucos para poder aí ter o mesmo reconhecimento que um homem. Em alguns lugares isso já existe, outros lugares ainda não existem, tá? Bom, este capítulo é um bom exemplo disso, né? E ele não deveria ser estranho, como termos aí para um estudo de um tema, né? E se a gente fizesse, né, a seguinte pergunta: figuras femininas na arte? E por que não temos o seguinte capítulo aí, figuras masculinas na arte, né? Por que a gente não tem este título? Porque eles estão em grande maioria, tá? A resposta pode vir com base em outras reflexões, porque existem muitos menos mulheres do que homens nos livros de história da arte, né? Então, por que será que existe muito menos mulheres do que homens aí nos livros de história da arte? Será que ao longo da história, por coincidência, não existiram mulheres habilidosas e talentosas para a arte? Será que não tinha as mulheres que gostavam de desenhar? Será que não tinham as mulheres que gostavam de fazer escultura? Né? Como é que será que era aí? Ou existem outros fatores aí que causaram essa diferenciação? E aí a proposta é que a gente converse depois isso lá no chat, tá? Mas é pensar nisso. Será que houve um preconceito quanto a isso? Sim ou não, né? É necessário, então, conhecermos a maneira como tudo isso aconteceu, para que possamos modificar o presente e preparar um futuro diferente para todos nós, inclusive para as artistas mulheres que estão se inserindo aí no mundo das artes. Bom, mulheres na arte, histórias, artistas e transformações, tá? Então ele fala o seguinte: não se pode dizer que o elemento de avaliação mais relevante quanto à importância de um artista seja o valor em dinheiro da venda de suas obras. Porém, não deixa de ser um exemplo o fato recente de que uma obra de uma mulher artista viva, vendida pelo valor mais alto, não tem atingido nem metade de um valor pago pela obra de arte de um artista homem na mesma situação. Ou seja, elas não têm o mesmo reconhecimento ainda vai precisar de muita transformação. A gente pode pensar no futebol, né, também. Será que as jogadoras de futebol ganham o mesmo que um jogador de futebol? Será que elas já conseguiram alcançar o mesmo status que os jogadores de futebol homens ou não, né? Bom, a obra Própede, da artista Jenny Saville, foi arrematada em 2018 pelo valor de 12,4 milhões de dólares, tornando então a artista feminina mais cara da história. O mesmo recorde entre artistas em geral, no entanto, foi atingido em 2019 por Jeff Koons, cuja obra mais cara, Habit, foi vendida por 91 milhões de dólares. Tá? Então aí ele faz uma relação com o dinheiro, né? Então quanto que seria o dinheiro de cada uma dessas obras, tá? Bom, mais uma vez, né, o dinheiro não é o principal elemento dessa problemática, mas ele é uma questão econômica realmente que foi um fator impeditivo aí de notoriedade por mulheres artistas ao longo da história, pois as relações de emprego e de renda foram predominantemente controladas por homens na maior parte do tempo, tá?
Há menos de 100 anos, então, ainda se proibia grande parte das mulheres de administrarem o seu próprio dinheiro, e dessa maneira, como é que elas poderiam ter autonomia aí para estudar arte e comprar os materiais que elas gostariam de comprar, né? Então, quando a gente pensa no dinheiro, há pouco tempo atrás, quem ficava com o dinheiro nas casas eram apenas os homens, né? E faz pouco tempo aí que a mulher passou a assumir, passou a cuidar do dinheiro da casa e assim por diante, tá? Além disso, por muitas vezes, mais do que podemos saber, né? Por que isso acontecia em segredo, homens tomaram a autoria do trabalho de suas companheiras artistas como se fossem deles. Então, eles se sentiam os donos delas, né? Por exemplo, tem numa minissérie chamada Chiquinha Gonzaga que mostra um pouquinho disso. A Chiquinha Gonzaga ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela criava músicas aí, mas em alguns momentos para ela ser contratada, ela falava o seguinte, o pessoal falava o seguinte para ela, falava, ó, se você deixar a gente assinar o seu nome, a sua obra com um pseudônimo, que seria tipo um apelido masculino, nós compramos a sua obra. E aí, mostra na minissérie dela que ela fica extremamente ofendida, porque ela fala, olha, quem escreveu essa música fui eu, e eu quero que vocês me reconheçam como um tal. Então, para a época, isso era uma afronta, né? Assim, a mulher, ela ficou muito brava. Mas isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes as mulheres, para poder ter notoriedade, elas colocavam o nome dos homens. E a gente vai ver, inclusive, um caso de uma artista que fez isso, né? Então, havia todo um preconceito aí para uma determinada época, tá? Bom, isso ocorreu, por exemplo, entre as décadas de 50 e 60, com Margaret Keane, cujo marido, Walter Keane, apresentou suas pinturas como se fossem dele, tendo coagido a esposa a se manter em silêncio e convencendo-a de que ela não conseguiria se destacar no mundo das artes sozinha por ela ser uma mulher. Ele assinava as obras de Margaret, criava, né, e as vendia, controlando todo o dinheiro gerado por elas. Então, além dele assinar as obras dela, neste caso do marido aí, ele ainda ficava com todo o dinheiro da obra, tá? As obras, que se destacavam pelo estilo da artista, que pintava pessoas com grandes e expressivos olhos, tornaram Walter famoso e renderam-lhe uma fortuna. Uma galeria de arte em seu nome, convites para a festa de celebridades e programas de televisão, e até o seu rosto estampado em capas de revista. Apenas depois de muitos anos nessa situação é que Margaret reuniu coragem para tornar pública a mentira e reivindicar a autoria dos seus quadros, dos seus trabalhos, tá? Em sua escultura Mamãe em francês, de 1999, então, acabando a história da Margaret, né? Depois que ela fez isso, ela conseguiu reivindicar a sua autoria aí nos seus quadros. E a principal proposta é mostrar, olha, de que ela era coagida pelo marido aí para que o marido assinasse as obras dela, tá? Agora a gente vai conhecer outra artista, que é a artista Louise Bourgeois, que ela fala o seguinte, ainda que não esteja se referindo à história de Margaret Keane, ela traz uma reflexão sobre as mulheres cuja poética podemos conectar com toda essa situação. A aranha é um animal que parece pequeno e frágil, mas ele tece em silêncio e com muita habilidade um trabalho poderoso, tá? Ela faz ainda ilusão à própria mãe e a todas as mães que protegem e criam os seus filhos, tá? Então, ela fala o seguinte, ó, a Louise fala, Mama é uma obra, a minha mãe, ela é a minha melhor amiga e como uma aranha, minha mãe era tecelã. Minha família trabalhava na restauração de tapeçaria e minha mãe estava encarregada da oficina. Como as aranhas, minha mãe era inteligente e as aranhas são presenças amigáveis, que comem mosquitos. E sabemos que os mosquitos espalham doenças e, portanto, são indesejáveis. Então, as aranhas são úteis e protetoras, assim como a minha mãe. E aí a gente tem a obra desta artista, então, né, em grande escala aí, né? Mas é uma escultura feita em aço inoxidável, tá? E só para complementar aqui, a gente tem, então, a imagem, né, da Margarete aí e o seu marido em meio às obras da artista, tá? Então, esses olhos expressivos aí é a principal característica dela e ela reivindica suas obras aí junto ao marido, tá? Então, ele fala o seguinte, tem uma outra artista que a gente viu lá no 7º ano, né? Não sei se vocês se lembram ou não, mas ela também ganhou notoriedade e ela também teve ela também foi coagida, né? A gente pode dizer.
Então ele fala, como vimos anteriormente, a artista Camille Claudel também passou por inúmeras dificuldades para existir como artista por conta das ações do escultor Auguste Rodin, com quem manteve um relacionamento e que mais tarde, por conta do seu próprio irmão, Paul Claudel, que passou a controlar os seus bens e encarcerou em um hospício por 30 anos até a sua morte. Na verdade, a Camille Claudel, ela tem um professor particular, que é o Rodin, e ela aprende diversas técnicas com ele, começa a fazer as suas esculturas e começa a ter um grande reconhecimento. E o Paul Claudel, ele também é um escultor, só que ele não consegue o mesmo reconhecimento que a irmã. Então é isso que ele faz, ele interna ela num hospício e aí ele passa a cuidar dos seus bens, já que ela conseguiu muito mais notoriedade do que ele mesmo, tá? E aí ela fala, né? Não podemos nos esquecer, no entanto, das histórias de outras artistas mulheres que, apesar dos obstáculos, obtiveram notoriedade na história da arte, como é o caso da Frida Kahlo, da Artemisia Gentileschi e da Mary Cassaday, todas com trajetórias marcadas por empecilhos criados pelas formas como a sociedade patriarcal trata as mulheres. E aí, né, a pergunta, vocês se recordam de alguma delas? A Frida Kahlo, por exemplo, ela foi vista lá no 6º ano, né? Contou um pouquinho da história dela e fala que a Frida Kahlo, ela foi apoiada pelo pai dela para que ela pudesse desenhar, tanto que é o pai dela que compra uma série de materiais para ela poder criar as suas obras. E como ela sofre um acidente de ônibus, a Frida Kahlo, ela retrata a dor que ela sente no próprio corpo aí com esse acidente que ela teve, tá? Ainda hoje, em pleno século XXI, essas e muitas outras artistas têm o seu trabalho e sua memória negligenciados pela história e por quem a difunde, pois ainda negam espaço a elas em exposições, publicações, universidades, palestras, entre outras coisas. Foi pensando nisso, então, que as artistas Eva Marie Lindau e Diti Eloshkvi criaram em 2014 a instalação About the Blank Pages, ou que significa, né, sobre as páginas em branco, que questiona a ausência de diversas artistas mulheres na coleção de Taschen Basic Art, da editora Taschen. Uma das editoras de arte mais importantes do mundo, né, que tem em sua coleção 90 livros de artistas homens e apenas 5 de artistas mulheres, tá? Bom, a instalação então consiste em prateleiras de livros reais da coleção misturados a livros criados pelas artistas, como se fizessem parte desta coleção, porém com capas exibindo nomes e obras de artistas mulheres não lembradas pela editora. No meio desses novos livros, né, no entanto, não há nada, há apenas páginas em brancos. Essa foi uma maneira então de denunciar a indiferença da editora pelas mulheres na arte. E além da instalação, as artistas ainda enviaram uma carta à editora, sugerindo quase 100 nomes de artistas mulheres que poderiam fazer parte desta coleção e que não estavam aí dentro desses 90 títulos de mulheres e sim 90 títulos de homens e apenas 5 de mulheres. Bom, aí a gente tem os 100 nomes então que elas sugeriram que poderiam ser colocados aí, né? E aí tem alguns que a gente conhece mais, outros a gente conhece menos, eu vou citar 5 aí para vocês só conhecerem, tá? Uma delas é a Camille Claudel, que a gente acabou de falar, a Mary Cassaday, a outra é a Niki Santipalli, é uma escultora também. A gente tem a Yoko Ono, que também fez grande carreira aí, né? E a Cindy Sherman, tá? Mas a gente tem diversas aqui que daria pra gente conversar várias aulas sobre essas artistas, tá? Bom, e aí ele fala, vamos conhecer agora alguns exemplos desses nomes por aqui, e você pode usar essa lista para marcar as artistas que você já conheceu e também escolher outras dessas quase 100 mulheres aí para pesquisar e saber mais sobre a arte que não está nos livros de muitas editoras. Bom, a pessoa de quem falaremos agora, por acaso, não está nessa lista e o nome dela é Andy, tá? Foi uma freira que vivia em um mosteiro espanhol no período medieval, considerada por alguns especialistas a primeira artista europeia do qual se tem registro. Uma peculiaridade, aliás, sobre este registro é que ele era bastante incomum na época, já que na Idade Média os artistas não assinavam as suas obras. Eles não eram prestigiados como atualmente, mas eles eram considerados apenas como prestadores de serviço. Isso porque as artes visuais tinham geralmente fins religiosos
e a atenção deveria ser dada somente a figuras divinas, segundo o pensamento do período. Bom, entretanto, né, diferentemente da ideia comum, Andy, ela assinava as iluminuras que ela realizava. Eram pinturas decorativas e ilustrativas de livros medievais que fazia junto a um outro artista. Ela foi a pintora das iluminuras de um dos mais belos livros manuscritos da era medieval, conhecido como o Beato de Gerona, que ilustrava o Apocalipse bíblico. Suas iluminuras, então, diferenciavam-se e se destacavam no gênero, principalmente pela qualidade das cores, dos desenhos e da iluminação das figuras com pigmentos de prata e de ouro. Quando sabemos aí sobre o período do Renascimento, nada é mencionado sobre uma artista muito famosa da época. Então, aí acabou a parte da freira, tá? E aí ele vai começar a mencionar uma outra, também do Renascimento. Aí tem a italiana, né? Sofonisba Anguissola, tá? Na verdade, essa artista, então, ela viveu no período de transição entre o Renascimento e o Barroco, e a sua notoriedade foi tanta em diversas partes da Europa, que suas obras foram admiradas também como artistas como Michelangelo e o holandês Anton van Dyck, tá? Bom, a artista ela se tornou uma grande retratista, já que ela era impedida, por ser mulher, de frequentar aulas com modelos vivos, ou seja, com modelos nus, o que consequentemente limitou o seu trabalho com temas mitológicos, ou seja, ela era mais voltada para a ideia da religião, porque era o que ela podia frequentar ali na época, tá? Que costumeiramente também exploram a nudez, tá? Pela habilidade que desenvolveu, ela foi convidada a retratar então uma rainha chamada Isabel de Valois, da Espanha, e se tornou aí a sua tutora, já que a rainha se interessava pela pintura. No entanto, né, ocupando esse cargo, Sofonisba era impedida de assinar as suas obras e de negociá-las por dinheiro. Ela as presenteava como uma honraria a quem as recebesse, tá? Então ela foi a tutora, cuidou dela, deu o material necessário que ela precisava, mas ela não podia vender aquela obra, tá? Isso trouxe consequências após a sua morte, já que as suas pinturas seguiam sendo vendidas e revendidas por toda a Europa sem assinatura e fazendo o nome da Sofonisba Anguissola ser esquecido. E dentro da cultura patriarcal da arte, muitas obras da artista passaram até a ser distribuídas a outros pintores, homens naturalmente, tá? Contudo, a Sofonisba ela realizou algo importantíssimo para que o seu estilo e a sua arte pudessem se imortalizar com o seu próprio nome, que foram diversos autorretratos em várias fases da vida dela. E mais tarde, né, isso ajudaria no reconhecimento de outras obras e também da sua autoria, já que as obras estavam sem assinatura. Atualmente, as maiores referências da pintura abstrata são dos homens do século XX e, contudo, né, a gente tem uma outra artista aí, visionária, nascida no final do século XIX, que ela já tinha essa característica de obras abstratas em suas criações, que é a sueca Ilma F. Klint, misturando pensamentos filosóficos, científicos, conhecimento em botânica e misticismo. A artista constituía suas obras de grande poder visual e inventividade. Ela pintou grandes painéis, telas enormes de mais ou menos 3 metros aí de altura, e que simbolizou em 4 fases do ser humano, sendo elas infância, adolescência, fase adulta e velhice, sem, no entanto, utilizar imagens figurativas comuns a essas referências, mas trazendo complexas paletas de cor e formas curvas, circulares e radicais. A Ilma, ela trabalhava rapidamente e sem nem mesmo fazer esboços, né? Ela terminou essa série de grandes telas em apenas 1 ano. A Ilma, ela chegou a fazer uma série de pinturas representando com formas geométricas as estruturas dos átomos, quando essa descoberta ainda estava sendo desenvolvida, e suas experiências de criação, muito ligadas a conexões espirituais e visões sobre a vida e o mundo, que transcendiam os limites do mundo concreto e objetivo. Eram realmente intensas e ela chegou a antecipar ideias que seriam desenvolvidas por artistas reconhecidos, como é o caso dos surrealistas muitos anos depois. Bom, a artista parecia saber o quanto suas criações estavam à frente do seu tempo e por isso ela deixou instruções para que a família só revelasse as suas obras após a sua morte, o o que deixou seu acervo seguro e atualmente valorizado como merece ser, tá?
E por fim, a gente tem uma última artista aí, que é uma artista brasileira, chamada Maria Martins, artista do século XX, né? Ela foi escultora e além de artista, foi uma mulher de pensamentos e comportamentos avançados para o seu tempo, tal qual a gente pode falar da Frida Kahlo, tanto que a Frida Kahlo é chamada por alguns, né, de Frida Kahlo brasileira. Ela divorciou-se do seu marido em uma época em que essa prática era incomum e muitas vezes até escandalosa, né? E ela casou-se com um diplomata que se adequava melhor ao seu modo de vida, ligado a festas e à liberdade. Maria Martins, ela estudou arte em alguns lugares da Europa e também no Japão. Ela teve a sua obra reconhecida principalmente nos Estados Unidos, onde ela fez a sua primeira mostra e ela abriu o seu ateliê. Suas raízes brasileiras, no entanto, estão na essência de suas temáticas, que buscaram na Amazônia e nas figuras de religiosidade brasileira sua principal referência. Daí veio a inspiração, então, para criar as suas formas orgânicas e contorcidas, que parecem estar em constante metamorfose em uma atmosfera de movimentos langidos. Maria Martins trabalhou com diversos materiais tridimensionais, mas foi com a fundição em bronze, pelo processo da cera perdida, que ela encontrou a expressão que melhor representou as suas necessidades. Suas esculturas de figuras de corpos em transformação, meio figurativas e meio fantásticas e um pouco abstratas, impressionaram os artistas impressionistas, como é o caso do André Breton, que convidou a artista para participar do seu grupo, e Marcel Duchamp, que lhe dedicou 2 de suas obras. E aí a gente tem uma obra também dela chamada O Impossível. Tá? Era uma mulher à frente do seu tempo aí. Bom, atividades dessa semana. Temos bastante atividades. Questões da página 206, exercício 1, 2, 3. Para conferir, página 207, 1, 2, 3, 4 e 5. E temos uma atividade prática, que é a da página 206, exercício 4. Sabe aquela lista com 100 mulheres? Vocês vão escolher uma delas, tá? Que não tenha sido tratada aí no capítulo. Vão pesquisar e vão se inspirar em algum trabalho dela para criar ou um desenho deste trabalho, ou uma escultura deste trabalho, e vão me contar um pouquinho da história da vida da artista que vocês escolheram. Tranquilos? Bom, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Beijo, beijo, 8º ano!